Olá, bem-vindos a mais um episódio do EvoCast, o podcast que adentra o mundo dos negócios com evolução e propósito. Hoje, né, Liana, a gente tem aqui um convidado especial, vou deixar para você apresentar. Eu sou o Roosevelt. Eu sou Liana Gugel. Apresenta aí nosso convidado. Estamos aqui, né? Tivemos a felicidade de ter aqui um sim do Rodrigo. O Rodrigo, ele é o sócio fundador da Benéfices, que vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a Benéfices, como é que ela atua, principalmente como surgiu. Rodrigo, muito obrigado pelo seu sim, por você ter aceitado o convite, compartilhar um pouquinho da sua história, como você adentrou nessa área, digamos assim, do empreendedorismo e principalmente como é que tem sido enfrentar o mercado e crescer. Então, muito obrigada e vamos aqui entrar nessa aventura desse bate-papo. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Liana. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa tarde, espectadores. A Benéfices, ela surgiu de uma ideia quando nós observamos realmente que havia uma necessidade latente no mercado. Falando um pouco sobre essa missão empreendedora, né, que todos nós carregamos, quando iniciamos nesse processo de empresa, porque o empreendedor não necessariamente ele vai ser um empresário, né? O empreendedor é aquele cara que faz a diferença, aquele cara que consegue achar soluções onde ninguém mais consegue, e não necessariamente você precisa ser um empresário para isso. E a Benéfices, ela veio de uma lacuna que o mercado deixou latente assim, e a gente viu essa necessidade. Nós iniciamos com empresas no ano de 2014, né, com essa parte mesmo voltada para esse mercado de saúde suplementar, com Aliança, por isso que hoje nós somos o Grupo Aliança. A Benéfices, ela faz parte de um grupo que é o Grupo Aliança. Sim. E a Aliança Consultoria, ela veio na ideia de prestar consultoria para operadoras de saúde. A gente entrava na operadora, fazia análise e via as necessidades dela mais voltada para o comercial, não é? E nosso nicho em específico era cooperativas médicas. Nós atendemos cooperativas médicas e levamos algumas soluções para aquele mercado, né? E aí a gente viu essa necessidade também de ter esse intermediador, fazer essa intermediação entre a equipe de venda que a gente já formava, nós formávamos a equipe de vendas da Unimedes, de cooperativas médicas de uma forma geral, e quando veio essa necessidade de fazer também essa intermediação, e aí foi quando surgiu a Benéfices. Um ano após que a gente iniciou isso essa consultoria com a Aliança. Então, você fez parte da fundação da Benéfices lá em 2014? 2015. 2015. 2014 foi a Aliança, isso. Inicialmente você, o Tiago... Eu, Tiago e Daniel. Os e três Daniel, sócios, né? Foram os três sócios Isso. fundadores. Exatamente. Nós víamos que existiu uma outra lacuna nessa parte, que foi quando a Unimed, Rio Grande do Norte, a Unimed RN, que se situava em Mossoró, ela voltou a ser uma operadora, que ela tinha apenas um papel institucional. E aí, para você sair de um processo de ser institucional para voltar a operar, precisa de know-how muito grande. E nós sempre tivemos esse know-how. Sempre trabalhamos na área de saúde suplementar. Eu ia perguntar com processos, agora. com tudo isso. Então, a gente, ao saber disso, nós levamos a proposta para a federação, conseguimos fechar esse contrato e aí foi nosso primeiro grande caso, nosso primeiro grande case, né? Sim. De sucesso. Quem era o Rodrigo antes da Benéfices? Uma pergunta que eu ia fazer. Boa pergunta. Você quer desde os primórdios ou da parte já... Já da parte... O que foi que fez o Rodrigo empreendedor, né? Não, vamos lá. Eu vim de família simples, né? Família humilde, não vou dizer que passávamos necessidade, longe disso. Tivemos sempre uma vida muito boa. É uma família muito bem embasada, uma família com princípios, com valores. Recebi essa educação dos meus pais, do meu pai, da minha tia, né? Que foi quem ajudou a me criar. Que é justamente a mãe de Tiago, que vocês conheceram, já entrevistaram aqui eles. Sim. E então esses princípios e valores sempre nos foi passado, né? Com muito esforço, pagar a educação particular para a gente. Então, assim, não havia, sim, uma simplicidade, porque nós não tínhamos tudo que queria, mas aquilo que era necessário nós sempre tivemos. Então, assim, logo novo, com 15, 16 anos, eu queria muito trabalhar para ter meu dinheiro, né? Porque eu queria fazer minhas coisas, tal, ter tudo aquilo que eu queria. E
foi quando, aos 18 anos, eu consegui iniciar a, a, essa labuta mesmo, começar a trabalhar, que foi em um operador de plano de saúde. E aí, nessa operadora, a equipe comercial dela era uma equipe comercial totalmente sem vínculo, né, autônoma. Ela trazia a equipe para dentro da empresa, porém, você só ganhava alguma coisa se você vendesse alguma coisa. Sim. Então, assim, essa necessidade faz a gente ir muito além, né? Porque, cara, você imagina você trabalhar o mês todo se você não conseguir vender Vender nada. nada. Porque não é assim um atendimento de balcão que alguém chega e ele vende. É. Não, não é isso. É alguém que. E naquela época não tinha essa questão de você receber, de você ter internet para divulgar, de você. Não. Era o quê? Aquela listinha telefônica, onde você ia olhando o número lá, aquela listinha da Listel, né? Eu acho que muitos ainda lembram. E via lá o Sim. nome, o telefone e ligava. Ia oferecendo, ia oferecendo. Ou aquele trabalho de porta a porta na rua, não é? Então, assim, é algo muito mais complicado. Os não eram muito grandes. Hoje você consegue fazer patrocinados, Instagram, Facebook, Google, e você traz esse pessoal. Naquele tempo não tinha isso, né? Sim. Então, foi daí que veio Uhum. realmente esse início, essa parte Ou comercial. seja, a tua trajetória, na verdade, sempre foi bem nichado para o segmento realmente de corretora, Isso. voltada à assistência médica, digamos A assistência assim. médica, a saúde suplementar, exatamente. Legal, é E um pouco da história da gente, né? É. Porque eu também eu comecei a trabalhar aos 18 anos, não no ramo de contabilidade. Eu não tive outra experiência a não ser realmente na área em que eu empreendi, digamos assim. O Uso ainda mais cedo do que eu, segundo ele, começou a trabalhar com 12 anos de idade, Ixi, né? Não vamos divulgar aqui sua idade, né, Uso? faz só 15 anos. Tá É certo. isso. E, Rodrigo, são quase 10 anos, né, de Benéficos, né? Mas são 10 anos em que a gente pode dizer que a empresa esteve dentro de um meio, né, empresarial bastante complexo, né? Crise econômica, depois a pandemia, enfim. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo desse tempo, né? À frente da Benéfice, enfim, desenvolvendo o mercado dela? Cara, olha só. A Beneficious e o plano e o mercado de saúde suplementar, elas entraram realmente em conjunto, né? Assim, a gente, como eu falei, a gente encontrou algumas brechas e conseguimos entrar nela. O mercado de saúde suplementar, ele é um mercado que nós chamamos, dizemos que é um mercado muito prostituído, né? É um mercado onde muitas vezes o corretor ele não tem credibilidade, né? Não é todo mundo que tem confiança de receber um corretor, porque a gente sabe que muitas vezes as informações são equivocadas, a vontade de fechar contratos A venda faz pela venda, né? a venda pela venda, e assim, botar o dinheiro no bolso e ir embora. E ele não tem uma regulamentação em termos de venda, como você pega o caso seguro. Seguro existe, você tem o SUSEP, você tem uma punição muito forte quando você faz algo errado no seguro. Na saúde suplementar não tem isso. Apesar de ela ser regulamentada ao extremo na operação, ou seja, as operadoras, as administradoras, elas são muito regulamentadas, elas têm muitas exigências e muitas punições altíssimas, mas já na venda, não. Na venda, qualquer um, muitas vezes você pega pessoas que trabalham em qualquer coisa e, não, eu vou tirar um eixo, já começa a vender plano de saúde, e assim, quando aparece alguém, eu vou e fecho, ou seja, não tem capacitação, não tem nada disso. Qualificação. Então, você entrar nesse mercado e tentar fazer a diferença, que foi aquilo que nós tentamos fazer e creio que nós estamos fazendo, que nós somos referências onde nós chegamos. Nós temos muito feedback de clientes, de operadoras, de administradoras, sobre o trabalho da Benéficos em si. E é isso que nós queremos. Nós queremos fazer a mudança nesse mercado. Eu digo muito à minha equipe, cara, talvez a gente não seja nunca a corretora que mais vende no Rio Grande do Norte, em Natal. E apesar de querer muito esse objetivo, de galgar isso, mas o meu primeiro objetivo é fazer as coisas como devem ser feitas. Entendeu? É mostrar que é possível você trabalhar, você ser viável, você ter um negócio viável, trabalhando da forma correta. Sim. Entendeu? Então, assim, nós viemos realmente com um trabalho diferenciado. Quando eu falo diferenciado, não só por ser melhor, mas porque realmente é diferente do mercado. Nós constituímos, nós que iniciamos com vendas com contratos CLTs, vendedores com CLTs,
iniciamos com a parte de franquear, justamente nessa necessidade de que o próprio vendedor, ele tenha essa percepção de que há punição, Sim. entendeu? Então, nós dizemos muito, olha, não, mas fulano faz isso, fulano falsifica aquilo. Se ele não fizer comigo, vai fazer com outra corretora que faz. Eu digo, então, ele faz lá, aqui não. Entendeu? E eu creio sim que com o tempo para frente, eu não vou saber dizer quanto tempo, mas eu creio que esse mercado, de certa forma, vai ficar só os melhores, só os bons mesmo. Uma seleção natural. Uma seleção. Com certeza. É. Porque o próprio cliente, ele faz essa O seleção. próprio mercado faz. Entendeu? É verdade. Com certeza. Rodrigo, e como você bem falou, né? Vocês são referência no segmento em que vocês atuam. Inclusive, a primeira vez que eu tive contato com a Benefis, eu compartilhei, eu estava numa reunião em um cliente, mandar um beijo para ele, Valber. E aí, Valber, ele é o gestor de uma escola, que é cliente da nossa carteira, da Certa. E Valber falou, Benefis, são os meninos, Tiago e Rodrigo? Eu disse, é isso mesmo, vixe, eles são top demais, eles são referências no mercado em que eles atuam, enfim. Mas o que é que eu quero te perguntar? O que é que você acha que vocês fizeram para se destacar no mercado, para ser referência, para as pessoas falarem de vocês realmente como algo qualificado, que realmente fez diferença no mercado? Boa pergunta, Liana. Assim, a Benefis, ela sempre traz a ideia de melhoria, certo? Tanto é assim que, como a Benefis, ela não foi uma empresa nativa, digamos assim, a primeira empresa do grupo, ela veio como um apêndice, digamos assim, para fazer parte de um processo. Então, nenhum dos sócios, ele vive de Benefis. Então, tudo que entra na Benefis, a gente reinveste na Benefis. Certo? Tudo que entra na Benefis, a gente reinveste na Benefis. Sim. E algo que a gente foca bastante é a questão do ensino. É a questão da melhoria contínua dos processos. É a questão de sistemas. Hoje nós somos a única corretora no estado, não conheço nenhuma outra a nível Brasil também, mas não posso falar porque eu não tenho certeza, mas que tem sistema próprio. Nós temos sistemas de gestão próprio, com financeiro, nós temos CRM, né? contratos, entendeu? Então, assim, essa visão que nós temos da Benefis se tornar a melhor corretora do Brasil. Entendeu? Essa é a visão que nós temos. Agora, para isso, não é de agora para amanhã. E eu não estou preocupado com esse tempo. Sim. Entendeu? Não estou. Por quê? Como eu digo, a gente hoje não depende exclusivamente da Benefis. Mas queremos fazer a diferença. Queremos deixar um legado não só na Benefis, mas no mercado de saúde suplementar. Sim. Entendeu? Porque é um mercado realmente muito difícil de entrar, um mercado bom, um mercado que paga muito bem. Entendeu? Que é uma outra dificuldade para quem entra, porque o mercado paga muito ao corretor e isso dificulta um pouco para você manter, um quer levar de outro, aí paga mais, eu pago mais, tem corretores que pagam até luva, eu lhe pago 10 mil para você vender para mim. A nossa cabeça é o seguinte, cara, do jeito que alguém pagou e levou você, outro vai pagar do mesmo jeito. outro. Então, pra gente não entra nesse tipo de briga. Isso. Entendeu? Verdade. E hoje a atuação da Benefis, ela tem abrangência onde? Nosso forte realmente, né, é aqui no Rio Grande do Norte, mas nós atuamos em todo o Brasil. Certo. Tá? E não só com saúde suplementar, que a gente já tratou aqui também, mas com a parte de seguros. Nós também temos um braço muito forte de seguros, com atendimento exclusivo. A equipe de seguro é uma, a equipe de saúde é outra, porque a gente já percebeu no mercado que quem trabalha saúde não trabalha seguro. É o perfil, né? E quem trabalha seguro não trabalha saúde. E essa questão do franqueado também é para todo o Brasil? Uma pessoa que está lá no Sudeste quiser se franquear com vocês? Sim, inclusive nós iniciamos com vendas fora do estado já desde o princípio, mas a gente preferiu segurar um pouco. Sim. Por quê? Porque o suporte que a gente dá, o suporte é bacana, mas quando você não tem um local onde você consiga ir e sentir parte daquele processo, a gente vê que o franqueado ele tende um pouco a se afastar. Ele se sente distante, né? Se sente distante, não se sente pertencente, né, ao projeto. Então agora a gente prefere arrumar a casa, abrir tipo uma filial em estado X, em estado mais próximo, sei lá, Paraíba,
né? Uhum. E ali a gente inicia Suporte local. dali. E assim a gente vai fazendo A rede esse de crescimento, franqueados. essa rede, exatamente. Ramificação. Mas a venda em si, nós vendemos em todo o Brasil, tá? Sim. Nós temos produto para todo o Brasil. Legal, Rodrigo, bacana. desde a fundação da Benéficos, ali em 2015, até os dias atuais, quais foram as principais dores e desafios que você enfrentou? O que As doeu dores, mais? É, assim, é um mercado, como eu lhe digo, né? É um mercado que você... É difícil. E ele é vislumbrante, né? A gente monta todo um escopo de como nós vamos iniciar, de como vai gerenciar. A gente monta um payback, um Sim, break-even, tudo sim. direitinho, né? Só que o mercado é como eu lhe digo. Hoje ele é assim e amanhã chega alguém e a gente costuma dizer que ele bagunça o No mercado. mercado. E o mercado de plano de saúde suplementar, ele é bagunçado, digamos assim, pelos próprios corretores, pelas próprias corretoras, né? E pelos próprios vendedores de ponta, porque o imediatismo é muito grande. Então, usa-se de mecanismos não legais, vamos dizer assim, né? Uhum. De mecanismos antiéticos, que isso influencia na venda do próprio produto. Você hoje tem uma comissão X, bonificação X, mas aí começa-se, o vendedor na ponta muitas vezes começa a entender aquilo como uma vantagem. Vou dar um exemplo de você ter uma bonificação na venda. Aí o vendedor começa a colocar contrato fantasma. Hum. Aí aquilo já, cara, não posso mais pagar isso aqui na venda porque é, Fecha ali, não, né? não confirma, o contrato paga a primeira, E não aí paga. o vendedor bota no bolso a bonificação ou premiação de notebooks, que já teve casos, disse assim, tantos contratos, você ganha um notebook, aí pega e venda fantasma, que é chamado, né? Uhum. Aí a venda não confirma, e para a operadora não tem vantagem, é só custo. Se ela vende e não confirma, é só custo, Sim. entendeu? Então, a principal dor, na verdade, ela é latente do próprio Do mercado. próprio mercado. O mercado em si, quando você pega o contexto geral de pagamentos, de tudo isso, ele é muito bom. Ele é um mercado que você consegue trabalhar muito bem. Se houvesse mais união e integração entre Uhum. as próprias corretoras, entendeu? Isso seria um mercado seria muito Para mais regulamentar, né? Para regular, uma né? regulamentação do próprio mercado, né? Quando você Isso. trata da Uhum. regulamentação de fora, ela fica mais pesada, É. Verdade. não é? Mas Mas algo ela que fosse, funciona. mas algo que estabelecesse pelo menos os princípios éticos, legais, né? Exatamente, mas ela funciona. Quando tem uma regulamentação, funciona. Mais pesado, podia ser algo mais leve, mas pelo menos funciona, né? Você tem uma punição. Eu entendo que a punição é algo que deveria ser realmente mais forte. Até da própria operadora, né? Quando vem de cima da própria administradora, que é quem detém o produto. Cara, aquele vendedor que fez isso, se você fez uma falsificação, se assinou a assinatura do cliente, cara, abre um BO contra aquele vendedor. É. E hoje existe uma associação. Vamos, um assunto polêmico. Criaram uma cooperativa, Hum. mas a gente percebe que a cooperativa foi criada por tipo de pessoas como esse, não é? Então, assim, a gente vê que não há uma... Um esforço para fazer esse trabalho Não, de. eles querem se beneficiar. Como é que eu consigo me beneficiar sendo presidente, ou sendo vice-presidente, ou sendo Sim, diretor? Como eu beneficio? É isso, não é pensando no mercado, sim, entendeu? entendi. Entendi. E, Rodrigo, você disse que ao longo do processo chegou o momento de pensarem em franquear a marca. Certo. Como é que foi esse processo? De onde surgiu? Como Vamos ver esse surgiu? estalo, né? Não, vamos De franquear. onde não? Como surgiu? Pronto, a mente pensante desse projeto, da parte de franquias, quem teve a ideia inicial foi Tiago, realmente. Tiago teve essa ideia justamente no intuito de regulamentar, Sim, não é? Porque assim, você não consegue ter digamos assim, um vendedor CLT pagando a ele, sei lá, 70% da comissão. Uhum. Quando você vai juntar aí os impostos que você paga, quando você vai As juntar contas não aí, fecham. quando você vai juntar aí INSS, FGTS, tudo isso, então assim, ele não fecha, né? Aí você tem duas opções, monta uma equipe interna, não é? Essa equipe interna geralmente ela inicia, você tem todo um esforço para treinar, para capacitar, mas quando ela começa a pegar, ver que sabe vender, que consegue vender, o que é que ela pensa? Eu vou sair daqui e vou vir para esse outro ponto que paga, sei lá, 7, 8 vezes mais do que eu estou recebendo aqui. Entendeu? E isso para a gente é salutar. Eu acho interessante. Por quê? Porque eu monto esse cara aqui
e eu já preparo ele para ser um franqueado meu, Sim. entende? Então, assim, a ideia foi regulamentar. Porque hoje em dia, na maioria das corretoras, ou todas, não existe essa regulamentação. Ele é autônomo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não tem um contrato que reja nada, que traga nem as condições mínimas. Totalmente na Simplesmente ele informalidade. entrega o contrato lá e recebe a comissão, entendeu? Uhum. E como foi assim trabalhar a mentalidade? Porque a gente sabe que enfrentar o empreendedorismo não é tarefa fácil. E você sabe que a produção do mês vai depender de quanta energia tu coloca naquela tua demanda, de quantos clientes você prospecta, de quantos você trabalha para trabalhar a questão do fechamento do contrato, até a mentalidade de organização financeira, saber que um CNPJ tem o custo do CNPJ, saber que a empresa ela precisa, ter o CNPJ ele precisa crescer para não desaparecer. Então, como foi trabalhar essa mentalidade nos franqueados? Isso daí a gente sempre trabalhou de início, que eles são empresários, e realmente eles são empresários, eles são empreendedores. Eles têm o negócio dele. E isso foi o que a gente sempre trouxe para eles como verdade, porque é a verdade. Sim. Não é? Olha, você tem as suas obrigações, tem coisas que o mercado faz para o vendedor que a gente não faz. Porque nós entendemos que existe recursos que lhe foi dado, que você tem a capacidade plena de resolver, de ir atrás, de fazer. Você tem uma ideia, o mercado ele é acostumado com o vendedor entregar o contrato apenas assinado para o administrativo ir lá e preencher. E a gente nunca foi adepto disso. Mas é uma facilidade que o mercado tem. Porque se ao mesmo tempo eu digo, cara, isso é um trabalho. Mas se aquela outra corretora faz esse trabalho para mim, é uma vantagem, não deixa de ser, não é? Mas assim, eu não vejo isso nem como uma forma segura. Uhum. Segura nem para o cliente, nem para o próprio vendedor, nem para a corretora. E nem para a operadora. Entendeu? Porque chega lá, você entrega um contrato em branco para alguém preencher, alguém que não participou da negociação. É verdade. Existem várias coisas que podem acontecer. A mais simples é a própria pessoa está preencheu algo errado, e aí você vai refazer o contrato? Provavelmente não, provavelmente ela vai pegar, falsificar a assinatura do cliente, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente mostrou que é importante para eles mesmos. A gente facilita, a gente dá todo o atendimento, a gente dá o treinamento, a gente dá a assistência necessária, total pro franqueado, total. Mas tem coisas que competem a Benefices, a franqueadora, tem coisas que competem ao franqueado, como qualquer negócio. O modelo de negócio é da Benefice, né? O modelo de negócio é o nosso. Da Benefice. Às vezes precisamos ser maleáveis em alguns pontos, às vezes precisamos abrir exceções em algum ponto, mas que seja algo que todos tenham esse mesmo benefício, não é? Sim. Eu não vou fazer com um diferente do que eu faço com o outro. A não ser que a gente tenha atingimentos, digamos assim, nós trabalhamos hoje com um programa que a gente chama Faixa Preta. É um Sim. programa contínuo. O franqueado, quando ele entra na Benefice, ele entra como faixa branca, certo? Então, nesse processo, ele vai graduando e ele é um programa contínuo. Quando ele chegar à faixa preta, ele vai ser sempre faixa preta, ele não cai. Então, assim, a gente beneficia algumas coisas em relação à faixa, mas todos têm a possibilidade de atingir aquela faixa. De chegar lá. Entendeu? Perfeito. E a ideia é que no início mesmo ele rale um pouco mais, até para ele aprender e entender o processo. Porque se desde o início eu chego apenas com o contrato em branco, eu passo a não entender do processo. Eu não entendo como é que funciona a operação. Simplesmente chego, entrego e pronto. Entendeu? Na Então, rede hoje tem mais faixa branca ou mais faixa preta? Não, faixa preta a gente não tem ninguém ainda, que é um programa novo, É né? um programa novo. E como é um programa contínuo, ele não pode ser rápido. Não pode ser rápido, perfeito. Porque assim, não é um programa de 6 meses, Porque senão depois de 6 caduca, meses né? você volta pro branca, não. Porque senão caduca. Então, assim, a nossa ideia é que o faixa preta ele chegue com uns 4 anos, entendeu? 5 anos. E aí aí tem benefícios de faixa a faixa. Nós também temos esse mesmo programa para a equipe interna, onde a equipe interna é CLT. Quando ele chegar no faixa preta, ele tem a opção de escolher ser um franqueado. De E virar sem custo franqueado. da taxa de franquia. Que massa. Entendeu? Então, assim, porque a gente entende que o interno, em algum momento, ele vai perceber que é muito mais vantagem ele ser um empreendedor. Ele empreender, Mas aí ele está experimentando antes Sim. tudo para dizer, olha, eu estou seguro em ir. Até porque é um processo de maturidade.
Exatamente. né? Exige você realmente seguir ali um passo a passo para empreender, para ter realmente o Exatamente. seu negócio. Porque Né? não é um negócio fácil. Você vender um serviço já é difícil, você não tem algo palpável, né? É. Tem Verdade. uma vantagem que é um desejo, uma necessidade latente, É a né? segurança, né? É uma necessidade. Então, hoje você vai fazer uma pesquisa dessa necessidade, porque você mais tem interesse, você vai pegar a casa, você vai pegar plano de saúde, educação, são os maiores, né? Mas, em contrapartida, é um custo que você não quer ter. Ninguém quer ter custo de plano de saúde. É. Ninguém quer ter. Então, assim, quando você sente a dor, é que você vai dizer, eu preciso. É verdade. Mas muitas vezes é a primeira coisa que você atrasa na sua casa, que você não pode pagar. Você paga a internet, você paga a TV a cabo, para não cortar, mas o plano de saúde, como você não está precisando, aí você É. atrasa. Você vê que tá com Essa é uma saúde, né? realidade, é. É verdade. É. Tiago, e você, Tiago, Tiago, não, ó, Rodrigo? Mas é um elogio, eu recebo como Acho elogio. que, acho que Tiago falou de mim agora, viu? Rodrigo, você falou na questão da capacitação, de estar junto dos franqueados, capacitando, mostrando realmente a ele todo um processo para que eles possam entender. E até, de certa forma, eu não sei se a gente pode chamar de gamificação. Acho que não é gamificação. O programa da faixa preta é um programa de É gamificação, sim. um sistema de gamificação, né? Porque esse tema eu confesso que ainda é novo para mim. A gente está tentando implantar aqui no grupo e realmente a gente ainda está desenhando o processo como é que vai ser. Mas, enfim, eu sei que vocês fazem, eu não sei se é esporadicamente ou a cada tantos meses, como se fosse uma convenção em que vocês reúnem os franqueados e tem um momento ali para estar falando sobre os processos, sobre os resultados, sobre o mercado. Conta um pouquinho como é que tem sido essa vivência. Vamos lá, nós temos a nossa convenção, que ela é todo mês de março, tá? Mas, como ela é muito prolongado, tem prolongado de um ano para outro, essa convenção é mais realmente de uma forma deles se sentirem valorizados, né? Nós chamamos as operadoras para premiá-los e é algo bem bacana, é algo muito, muito bacana mesmo. Eles amam e adoram realmente aquele momento. Mas nós fazemos todos os meses, fora as capacitações de acordo com a necessidade, né? A gente vê assim, produto novo e a gente chama a operadora para dar aquela capacitação, reciclagem, nós costumamos fazer isso de forma extraordinária, digamos assim, ou ordinária também, mas de forma ordinária, mais precisamente, é o Beneficence Day. Nós temos todos os meses o Beneficence Day. O Beneficence Day é justamente esse momento que a gente traz e sempre leva um palestrante, né? Algo para trazer de informação, de novidade. E muitas vezes a gente percebe assim que não há muito interesse por parte das pessoas de receber essa capacitação. Então a gente cria mecanismo onde a gente diz, olha, cara, para você ter esse benefício, você precisa estar se capacitando, né? Porque não é todo mundo que quer buscar capacitação. As pessoas entendem isso às vezes como um trabalho, como algo penoso. Não Verdade. entendem que isso pode fazer a diferença na hora da venda para ele. É Entendeu? verdade. Então não se torna prioridade. Então a gente traz assim cursos, algo que eles querem, a gente vai e paga, diz, olha, se você vier, a gente que faz o pagamento para vocês, tem que estar todos os meses. Então assim, nós criamos algumas agendas, que essas agendas, para eles terem algum benefício, eles precisam realmente estar presentes. Em todas elas, entendeu? Aí a gente vai Bacana. conseguir. Querendo ou não, vocês estão deixando um legado muito bacana para o Essa é a ideia. segmento. É. E querendo ou não, hoje vocês estão com quantos franqueados? Nós temos hoje no Rio Grande do Norte em torno de uns 25 franqueados. Então, assim, É. querendo ou não, vocês já estão formando ali uma espécie de. Eu não sei se a gente pode chamar de É rede, né? uma rede que É está uma se rede. regulamentando, está se valorizando, está se capacitando, está mostrando seu diferencial. E isso vem muito também fortalecer a marca que representa a Beneficence aqui na região, como você mesmo falou. Liana, isso é tão interessante que eu não vejo no mercado em nenhum outro lugar a interação, a forma que eles se unem no mesmo propósito. Entendeu? Se você for olhar o perfil dos meus franqueados, é um perfil totalmente diferente do perfil do mercado. Não estou querendo aqui diminuir ninguém, mas assim, é um perfil porque viram a forma da Beneficence, entenderam Verdade. o perfil da Beneficence. Então, assim, eles chegam, eles mesmos se ajudam mutuamente. Isso você não vê no mercado. No mercado, pelo contrário, um esconde do outro, justamente com receio de tomar. Não, o nosso franqueado, eles ajudam um ao outro.
Entendeu? Isso está ficando, isso que você falou, estamos deixando um legado. É. Eu entendo que o empreendedorismo, de certa forma, tem que trazer uma transformação na sociedade. Ou, pelo menos, no mercado. Você tem que transformar alguma coisa. Você não pode chegar e tudo permanecer do mesmo jeito. O Sim. empreendedorismo tem que transformar algo. Não seja a família, as pessoas, a sociedade, o ambiente. Alguma coisa tem que ser feita de uma forma diferente para que haja o empreendedorismo. Entendeu? Muito Rodrigo, legal. e assim, analisando bem aí o discurso, né, o que a gente está conversando aqui, a gente percebe que um fator principal do negócio é vendas, De tudo, não né? é? E aí, como é que vocês vêm desenvolvendo essa questão de vendas, melhorar a qualificação do pessoal, dos franqueados? Como é que vocês trabalham essa questão de vendas? Olha, hoje a gente trabalha, a nossa equipe do mercado é uma das menores que tem. Tá? Você vai ver corretoras aí com 200 vendedores, entendeu? A nossa equipe é uma equipe menor, bem menor, diria que se brincar aí 20% do que outras corretoras têm, mas é uma equipe sinérgica e eu acho que isso faz diferença. E eu sempre digo a eles em reunião, que é aquilo que eu falei aqui, eu quero ser o primeiro sim, mas não a qualquer preço, tá? Então eu prefiro a viabilidade do projeto, eu prefiro manter meus princípios e valores. Se um dia, para que a Benefícios continue, aí eu não posso falar pelos demais sócios, mas eu falo por mim. Se no dia que para valer a pena, a Benefícios precise fugir dos seus princípios, dos seus valores, eu prefiro fechar. Sim. E abrir um outro negócio que faça sentido para mim. Empreender, eu ia dizer agora, empreender tem que fazer sentido, né? Tem que fazer Tem sentido. que criar conexão com os nossos valores, os nossos princípios. E para mim, princípio e valor, para mim não, princípio e inegociável. valores são inegociáveis. Se Sim. você fura com isso, é porque você não tem princípio e não tem valores. Você vai furar com isso qualquer outra coisa. Tem algo para mim, assim, quando nós fomos montar lá nosso payback, a gente faz análise de tudo. Né? Cara, vamos ver aqui. Então, para mim, pagar imposto vale a pena? Eu consigo manter um negócio e pagar imposto? Consigo. Cara, se eu pagar todos os impostos, eu não consigo, então eu nem abro. Aham. Parte desse suposto para mim é isso. Você vai verificar todas as corretoras, não digo todas, é todas mesmo, ela tem vários CNPJs de distribuição de todas simples, para poder dividir faturamento. Para mim tem que fazer sentido com um único CNPJ. Se não fizer sentido dessa forma, o negócio em si não faz sentido. Entendeu? Então, assim, nisso a gente também sai do prejuízo. Por quê? Porque aí a gente, no prejuízo, entre aspas, né? Comparado sim. com as outras. As outras conseguem fazer essa distribuição. E não é errado. É simplesmente a forma que ele encontrou de certa forma, de reduzir isso daí. Mas para mim tem que fazer sentido da forma que faz sentido. Sim. Entendeu? Mas vocês têm um plano de qualificação com os franqueados na questão de Na área de vendas? vendas. Conforme, para você se graduar, você tem alguns detalhes. Um Requisitos. deles, você precisa de prova, você precisa de venda. Toda venda ela é transformada em pontuação. A cada real vendido é transformado em pontuação X, entendeu? E aí, quando você vai somando todas as pontuações, você vai fazendo a graduação da faixa. Você atingiu tantos pontos, graduou para amarela. Tantos pontos, graduou para azul. Entendeu? Vocês fazem venda hoje tanto B2B como B2C. Tanto B2B como B2C. Empresas e consumidor final. E aí nós fazemos a parte do consumidor final com o produto pessoa física ou coletivo por adesão. Porque o coletivo por adesão é quando você consegue incluir em uma entidade aquela pessoa que ela tenha elegibilidade para aquilo. Vou ser sincero, vou dar um exemplo. Você é contadora, então se a gente fechar um convênio com o CRC, você está elegível a fazer o contrato Sim. pelo CRC. Sim. Entendeu? Então, assim, eles são planos que o consumidor final consegue fazer. E aí você vai pegar, e tem PME tipo 1 até 29 vidas, PME tipo 2 de 30 até... Essa Legal. variação pode ser de operadora a operadora. Geralmente até 29 vidas, por quê? Porque com 30 vidas por lei, existe a necessidade de ser um plano sem carência. Quando você entrar 30 vidas em um plano, o plano ele já é obrigatoriamente sem carência. Então eles conseguem fazer essa divisão para poder entender e como precificar, né? Que você sabe que a tua área do plano de saúde ela tem que ser muito A margem justo, bem senão, justa. senão quebra facinho.
É verdade. Rodrigo, você falou na questão da capacitação por parte dos franqueados. Agora vamos falar da capacitação por parte do líder. É, A gente entrou aqui em uma área, digamos assim, explorando um pouco sobre a história do empreendedorismo, como nasceu a Benéfices, e aí você falou um pouco do plano de negócio, do estudo do payback. Eu sei que você é um ótimo gestor financeiro, mas você também está à frente da equipe dos franqueados nessa questão da capacitação. Como é que tem sido a sua evolução, a sua capacitação em frente a toda essa complexidade voltado a esses bastidores, digamos assim? Demanda para gerir um negócio hoje, né? é. Eu confesso para mim que tem sido um desafio muito grande, né? Quem tocava o comercial até há pouco tempo atrás era Tiago, né? Vocês conheceram o Tiago. E para mim é um dos caras mais comerciais que eu conheço. É verdade. E sempre estive nos bastidores, né? Trabalhando essa questão mesmo, você falou do administrativo, do financeiro. Fizemos muito bem essa divisão. E até mesmo por perfil, né? O meu perfil, ele não é um perfil agressivo comercialmente falando, né? Mas eu entendo que o meu perfil é um perfil que quando precisa, a gente faz. Sim. Deve ser o perfil de qualquer empreendedor, né? Verdade. Então, assim, para mim é um desafio, tá? É algo, assim, realmente que para mim, às vezes se torna até um pouco mais pesado, entendeu? Em alguns momentos. Por quê? Porque eu preciso realmente agora, além de dar conta de tudo que eu já fazia antes, trazer agora o comercial. E o comercial sente falta se a gente não está próximo, se a gente não aparece, se a gente não traz aquela motivação, né? Aquele ensinamento. Então, para mim, tem sido um desafio. E, em paralelo a isso, para que esse perfil, essa mudança, ela seja feita com menos drasticamente falando, a gente precisa fazer cursos, a gente precisa aprender coisas que nos tire dessa zona de conforto, né? Que nos traga aquilo que nos faltava, Esse né? conhecimento. Esse conhecimento e até essa vivência, né? É verdade. E sobre a evolução do negócio, né? Enfim, a Benefice ela foi criada em 2015, tinha lá um modelo de negócio, depois vocês foram aprimorando, franquia, né? Como você contou aí. Como é que você vê a Benefice daqui a uns 10 anos? Cara, como eu te falei, a Benes para mim, para nós, ela está sendo criada uma base, um alicerce. É algo assim, hoje a Benefice não é vista, como eu disse, como a que mais vende, porque a gente está investindo na base dela. Nós estamos investindo muito recurso em capacitação, em sistemas, e vocês têm um sistema de vocês próprios, vocês têm uma equipe própria que vocês sabem o custo que é isso. É verdade. Então, assim, eu não quero que a BNDES ela exploda de vendas e a gente não consiga gerir, entendeu? Então, assim, a gente vai crescendo e isso vai sendo, de certa forma, andando em paralelo, a gestão e a venda. Não adianta a gente ser muito de venda e pouca gestão, e muito menos de muita gestão e pouca venda, porque você não vai ter nem o que gerenciar, né? Sim. Nem as pessoas, quando você não conseguir mais pagar, porque venda é o que traz o recurso para a empresa. É. Então, assim, eu vejo sim a Benéfica daqui a uns 10 anos uma empresa muito sólida, muito fortalecida, entendeu? E mantido esses princípios e valores que a gente crê que é necessário para que a gente faça a diferença nessa sociedade. Que bom, legal. Com certeza. Rodrigo, tem uns gurus aí da vida, né, que diz o seguinte contexto, que por trás de CNPJ sempre existe um CPF forte. E recentemente nós tivemos o privilégio de estarmos juntos lá em Santa Catarina, participando de uma imersão na área do subconsciente e ali na área do PNL, Programação né, da neurolinguística, programação né? neurolinguística. E aí eu sei que até Tiago fala muito que você tem um perfil bem cartesiano, igual o de Roosevelt, inclusive. E aí, o que foi essa experiência? Fez sentido para você? O que é que você enxerga hoje, depois de ter vivido essa imersão, que pode criar link com o Rodrigo, sócio empresário, que está à frente aí de franqueados, de pessoas, de projetos de vidas? Liana, essa imersão ela faz total sentido no meu ver. Não é algo que traz prazer, né? Mas é algo que traz crescimento. É algo que nos tira da zona de conforto. Nós passamos ali, como você falou, um final de semana, onde nós dormíamos
cerca de 3 horas, 4 horas por noite, imersos realmente, muitas vezes agindo contra aquilo que nos deixa na zona de conforto. Ou seja, a gente tinha que fazer algo que nos tirasse da zona de conforto. Independente do aprendizado, do que foi passado, do que foi ensinado, só a ação de você sair da sua zona de conforto, ela já traz um crescimento muito grande. Um crescimento enorme e a vontade de sempre estar se mantendo fora da Se zona de desafiando, conforto. né? Se desafiando. Porque a zona de conforto é algo muito bom. É. Em termos É algo muito confortável, como, Confortável. né? Como É diz. muito confortável. Então, assim, às vezes a gente deixa de sair daqui para cá porque a gente não quer perder esse conforto. Isso, Mas aí, se a gente chega nesse outro patamar, o nosso conforto vai ser muito melhor. exato. Mas a gente não pode se manter nessa zona de conforto. A gente tem que estar sempre incomodado. É. Ou seja, a zona de conforto é algo ruim, né? É algo... Total. É. Tem um ditado que diz que mar calmo não forma bons marinheiros. Exatamente. É. Então, é justamente nisso. E lá nessa imersão, literalmente, nós vivemos as 4 emoções, os estágios das emoções: a tristeza, a dor, a alegria e a tristeza. E eu falei bastante, até falei pro próprio Eric, que se eu soubesse como seria, eu não iria. Não iria de forma nenhuma. Eu participei de dinâmicas que, sem dúvida alguma, há 2 meses atrás eu não participaria. Mas realmente quando eu fiz, cara, eu não sei o que vem pela frente. Mas o meu compromisso comigo mesmo é, eu vou participar. Vai se jogar, né? Vou participar. E aí, o resultado é que vai dizer se foi bom ou se não foi bom, Sim, né? com certeza. Eu tô esperando chegar logo esse resultado para que uma pessoa tenha aí A uma... doida é que eu faça. Foi fantástico, É. assim, foi realmente um aprendizado, é como o Rodrigo falou, Não é algo gostoso. não é de se algo viver. prazeroso, não é, mas faz sentido você viver momentos de dor, de tristeza, até para valorizar coisas. Ele deu um dado muito interessante, que se as pessoas se tocarem disso, vão ver a importância que é isso, porque ele disse 90 e alguma coisa, 90 e poucos % das pessoas, elas são admitidas pelo Pelo técnico, técnico e mas demitidas. demitidas pelo emocional. É. Entendeu? Assim, e as emoções, como ele mesmo falou, todas as emoções são boas, até de raiva, de medo, de tristeza. Ela traz algo que você necessita trabalhar, não é? Então, assim, lidar com as emoções que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E hoje a gente vê muito, né, no empreendedorismo, querendo ou não, nós somos colocados em xeque de várias formas, e de formas muito extremas. Dor, tristeza, preocupação, chegar início do mês, às vezes não tem aquele dinheiro no caixa, mas já tem folha de pagamento, já tem imposto, já tem despesas fixas. Alguns momentos do projeto que a gente projetou ali de números não dá certo, e aí bate a tristeza, bate o desespero, e a incerteza de continuar e não continuar. Claro que vem momentos de alegria quando tudo dá certo, quando você se depara ali de um time forte, de um time que lhe dá energia, e aí você realmente sente aquela sensação de que eu estou no caminho certo, que está valendo a pena, que eu estou fazendo diferença no meu mercado. Enfim, então a gente vive nessa montanha-russa. Então, saber gerenciar, não de forma consciente, sim com o subconsciente, essas emoções, faz total sentido, faz toda a diferença, eu diria. Totalmente, até mesmo pelas reações, né? Nossas reações dizem muito. Eu falo muito que eu sempre fui muito fechado, né? Não sou muito de falar, até hoje não sou. E não sou muito de embate. Então, muitas vezes, o que acontecia? Eu tinha pequenas raivas, digamos assim, pequenos motivos para embate e nunca ia para o embate. E chegava um momento que isso ia acumulando. E aí, às vezes, você fazia algo muito pequeno e a minha reação era desproporcional. Por quê? Porque o que você via era a ponta. Sim. Mas o que me fez explodir não foi a ponta, foi todo uma acumulado. Trajetória. Entendeu? Então, é esse tipo de coisas que você vai se conhecendo, vai entendendo sua característica, vai passando por situações, é muito importante você passar por situações que ele traz aprendizado. E aí é você aprender com isso ou você não aprender com isso, né? Porque errar todo mundo vai. E aí o que vai fazer a diferença é o quanto você consegue dar a volta e agir diferente daquilo.
Porque se age do mesmo jeito, vai ter sempre o mesmo resultado. É verdade. É. E quando a gente fala de capacitação, principalmente a gente que está à frente de pessoas, de processos, enfim, de um projeto de vida que abrange vários CPFs e CNPJs também, é importante entender que capacitação não é só capacitação técnica, né? É uma capacitação de uma forma geral, da pessoa de uma forma como um todo, né? Então a gente se capacita de forma técnica, com vendas, com financeiro, na minha área, da área tributária, departamento pessoal, enfim, mas também eu procuro ter meu autodesenvolvimento, até para eu saber lidar Emocional, melhor né? com as pessoas, saber lidar com as emoções das pessoas. Hoje em dia a gente vive muitos desafios com pessoas com depressão, com crise de ansiedade, e saber ter sensibilidade para tratar da pessoa como pessoa e não como com um número é extremamente importante. Isso que você falou da sensibilidade é algo que deveria ser a essência de qualquer empresa. Eu sei que a empresa ela vive de faturamento, né? Ela vive de produção. E assim, nem sempre a gente consegue dar às pessoas aquilo que elas realmente precisam. É. Mas a gente consegue sim ser mais empático com as pessoas. A gente tem uma empresa. Quando a gente abriu a Benefices, desde que a gente abriu a aliança, na verdade, a gente sempre dizia: olha, eu não quero ter uma empresa onde o funcionário acorde e diga: meu Deus, vou ter que ir para aquele lugar. A gente fala isso aqui Enfadonho, né? Cara, eu entendo assim que tem dias que eu não quero trabalhar. Isso aí vai ser normal e você vai trabalhar do mesmo jeito. também. É. Mas é diferente quando você acorda todos os dias: meu Deus do céu, vou ter que ir para aquele lugar. É. E isso vai gerando um estresse emocional tão grande na pessoa. É. Você vai tendo uma pessoa, ao invés de ser sua aliada, você vai ter uma pessoa que é contra você. Que está ali só esperando uma oportunidade para sair daquele lugar. E está ali só porque depende de você. Verdade. E aí essa pessoa só trabalha pela necessidade. E aí se qualquer pessoa que paga igual ou um pouquinho melhor, ela já vai embora. já pula para lá. É. Entendeu? Ela vai sempre estar dando assim, fazendo formas de não dar o seu melhor. Então isso, de certa forma, lhe traz prejuízo. É Se verdade. você consegue tirar algo melhor daquela pessoa, né? de certa Ela forma, vai você tá ganhando entregar um também. resultado melhor. É. Fora que é gente, né? É. É gente. A gente tem que realmente, cara, vamos abrir mão um pouquinho do lucro aqui para investir um pouco nas pessoas, nas Verdade. famílias, para que aquela pessoa seja feliz onde ela está, esteja bem com sua família em Até porque casa. felicidade gera muito resultado. Gera. Só que isso no Brasil ainda é muito, é uma cultura muito longe ainda, né? Verdade. A gente está se aproximando do finalzinho do nosso podcast. Queria que o Rodrigo falasse um pouco que lições você teve ao longo dessa trajetória empreendedora que você poderia dar como orientação a quem quer empreender. Cara, vamos lá. O empreendedorismo realmente é muito desafiador, né? Mas eu acho que o principal ponto para alguém empreender é coragem, sabe? Eu acho que para você fazer acontecer, você precisa arriscar em algumas coisas, né? Ou arriscar em algum negócio, ou arriscar investir em conhecimento para você poder fazer a diferença. E a transformação de pessoas, né? Você confiar em pessoas. Hoje em dia é muito difícil a gente confiar em pessoas. Mas sozinho a gente não vai para lugar nenhum. É verdade. A gente precisa de pessoas ao nosso lado para que a gente consiga fazer acontecer. Porque você pode ser bom o quanto for. Primeiro, você não vai ser bom em tudo, você não vai estar em todos os lugares, você não vai conseguir se Nem você dividir, vai dar conta de fazer tudo. nem vai dar conta de fazer tudo. E muitas vezes vai ter uma estafa mental porque você vai estar se cobrando e não consegue dar conta. Eu sempre fui muito disso, sempre fui muito centralizador. E aí o empreendedorismo me ensinou muito isso, essa questão de delegar. Cara, eu vou delegar lá, e se ela não souber fazer como eu, cara, é o meu papel ensinar. E se ela errar, faz parte do Faz processo. parte do processo. É. Perfeito. Como eu também posso errar. Mas na minha cabeça, às vezes, o errar não era fazer parte de mim. Eu ia sempre fazer muito, muito certinho, embora errasse. Mas quando é na outra pessoa, eu digo, cara, se ela errar isso, pode dar um prejuízo enorme. Mas se a gente não chegar, não começar a delegar, não confiar nas pessoas, Você vai estar prejudicando o crescimento da sua própria empresa. Da empresa, da empresa, das pessoas, o meu crescimento, da forma É geral. verdade.
Perfeito. E assim, né, Rodrigo, só completando aqui, você, desde o início do episódio, desse episódio do podcast, você falou muito da questão de princípios e valores, que para você é muito importante, para mim também, para nós também. E é uma coisa que a gente trabalha muito aqui na empresa. E aí você falou agora que uma das lições que pode dizer para quem nos assiste ou para quem está empreendendo e tem dores que nem a gente tem, ou quem está pretendendo empreender, uma delas é confiar em pessoas. E é muito importante você que é empresário, que está à frente de pessoas, de empresas, passar seus princípios e os seus valores para sua equipe. Porque ela já sabe o que é que pode esperar de você e o que é que você espera dela. Né? Então, se eu tenho um valor que determina a questão da honestidade, então você já sabe que se você agir desonesto comigo, não existirá, digamos assim, uma boa relação entre a gente. Né? Isso mesmo. Então, é muito importante que as empresas frisem bem isso. Isso está muito alinhado com a cultura organizacional, que é a forma com que a empresa pensa, a forma com que o gestor pensa e como ela atua. E é interessante essa questão de confiar em pessoas, que a gente pode levar isso não só para o mundo do negócio, mas para nossa vida particular, né? Mesmo. Muitas vezes a gente se decepciona com as pessoas, né? E há um erro das duas partes nisso. Pode ser até um pouco contraditório, mas no meu ponto de vista existe um erro das duas partes. Da pessoa que errou, né? Porque se ela agiu de má fé, e da nossa parte, porque a gente às vezes gera uma expectativa muito maior nas pessoas do que elas podem entregar. Sim. Então, assim, há um erro nosso de gerar essa expectativa. A gente precisa entender que esperar de alguém é uma coisa, mas esperar que ela faça exatamente como a gente quer é uma outra coisa. A gente tem que estar na nossa mente que, apesar de esperar algo dela, a gente também precisa esperar que ela erre, que ela falhe. E a gente precisa estar com a mente aberta para isso. Isso. É verdade. E aí a gente não pode sempre estar acusando, tá gritando. Pronto, é uma regra da empresa, ninguém aqui grita com ninguém. Perfeito. É uma regra da nossa empresa aqui. Nem do diretor a Ao SG. faxineiro. É engraçado ninguém pode como muitos valores deles, né, batem com Uhum. as empresas aqui. A gente Isso também, mesmo. a gente também trabalha dentro dessa filosofia. Eu tenho lá a SG, assim, eu não faço e ninguém lá pode fazer. Traz um café para mim, pega água para mim, a não ser que seja numa reunião assim, tal. Sim. Mas assim, eu tô aqui no meu escritório, isso não tô dizendo que é certo ou errado, tá, gente? Tô dizendo Sim. do que compete para mim, que eu acho que não tem nada demais eu me levantar e colocar meu café. Certeza. Isso. Somente isso, É. entendeu? Ou pegar minha água. Perfeito. Eu não vou ligar, ei, peça pra fulaninha trazer meu café. Não. Se você acostuma a dar gritos, né, a punir com erros, enfim, você acaba criando uma cultura engessada para a questão de inovação, né? Para a questão de Exatamente. mudança, você vai frear. Exatamente. E ninguém vai conseguir trazer nada com medo De Trazer novo, uma dar errado. ideia, porque vai tá ou com uma medo de sugestão. Exatamente. É fantástico. Rodrigo, o que que você tem alguma frase que é uma frase que você carrega na sua vida ou um livro que fez toda a diferença para ampliar a sua visão, para te conduzir ali numa trajetória ou alguma crença que é o que te Cara, fortalece? Vamos lá. Para mim, o que fez total diferença na minha vida foi um livro chamado Bíblia. Entendeu? Para mim, foi o que norteou a minha vida, o que norteia até hoje. E sem dúvida nenhuma vai nortear até o resto da minha vida. Tem tudo Meus lá, né? princípios, meus valores, Verdade. tudo que eu creio, tudo que eu quero ser, tudo que eu posso fazer está ali dentro. Entendeu? Dê uma É o livro sugestão. mais antigo e mais atual, né? Porque Mais Dê uma vendido. sugestão para os empresários. Como é que eles podem começar uma leitura bíblica aí? Como é que você faz sua leitura bíblica diária? Olha, eu faço a minha leitura bíblica todos os dias, né? E assim, agora isso é sempre. Vou morrer lendo a Bíblia, Desde porque a sempre. Bíblia é um livro enorme, né? Com ensinamentos gigantes. Se você for verificar muito do que é ensinado no mundo empresarial, consta dentro da Bíblia. É verdade. Se for pegar os ensinamentos de Salomão, os provérbios, tudo isso são ensinamentos Prosperidade. que utilizam-se até hoje. É. Inclusive, Tiago Nigro, ele fez uma série de 30 dias sobre o livro de Provérbios. Ele disse, olha, tudo que eu estudei na minha vida está contido Eu aqui dentro. assisti, eu ouvi, na verdade. Ele Foi no disse, Café tudo com está- Destino? Eu não lembro qual foi o programa. sei Não, eu que tô ele tinha no confundindo. YouTube. Tiago Brunet, que É, eu Tiago assisti, Brunet, que é. eu Foi o Tiago ouvi. Nigro, Tiago Nigro. Ah, legal. Ele fez uma série. Cada dia era um capítulo que ele trazia do livro de Provérbios. E aí ia trazendo os ensinamentos. E ele dizia, olha, tudo que eu estudei a minha vida toda sobre venda, sobre administração, está tudo aqui dentro, contigo.
Eu vi quando ele falou isso também. Assim, Tiago Negro. e pra você ter ideia. Então, assim, é um livro que seus primeiros escritos datam aí de quase 3.000 anos atrás, É. Verdade. entendeu? Então, assim, a leitura, ela precisa ser constante e diária. Aí eu prefiro fazer o meu todo início de manhã, faço minha oração, faço meu devocional sempre no início da manhã, antes de sair de casa. Aí constante, sempre constante, sempre constante. É muito importante para mim. E aqui fica a grande lição para os empresários que nos assistem. Sempre ter aí como base trabalhar a espiritualidade, porque não faz sentido se não tiver Deus à frente de tudo. Isso sim, para mim é verdade. Rodrigo. Ei, Opa, pau ímpar. vai lá. Vou te agradecer por ter participado aqui com a gente desse episódio. Foi maravilhoso. Muito bom ter escutado a tua história, falar um pouquinho sobre os desafios na tua área, no teu nicho. Entender Falar um pouco, pouquinho, né, entender como se deu o processo de franquear, porque eu acho que dos podcasts que a gente gravou, a gente nunca tinha falado de franquias, de como é que se comporta, né, esse processo. Então, foi muito bom. Com certeza, muitos que nos assistem tiveram alguns insights, enfim, pegaram aí algumas sugestões que vai despertar para o seu negócio, né? Falar um pouco sobre estratégia de vendas, falar um pouco de capacitação na área técnica, na área pessoal, enfim, foi fantástico. É sempre muito bom ter pessoas assim como você que contribui, porque o empresário muitas vezes ele se vê muito só, frente a muitos desafios. E um dos intuitos do nosso podcast, o Russo até coloca na vinhetazinha no início, é justamente para falar um pouco desse universo do empreendedorismo, para que o gestor que nos assiste, ele também se sinta pertencente às dores, aos desafios, mas sabendo que tem também oportunidades. E é nisso que a gente precisa focar. E onde é que encontra o Rodrigo nas redes sociais? Rodrigo Benefis? Eugênio, né? @ Rodrigo Eugênio, é meu Instagram. A Benefis, @Benefis, Beneficiês, se escreve. Beneficiês. E A sede da Beneficiês fica hoje. a sede da Benefis, ela fica na Salgado Filho, 1782, bem próximo ali ao Midway, né? Em frente ao Hospital Alfredo Gugel. Estamos lá e eu que agradeço, viu, Liana, assim, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Vocês são pessoas fantásticas. Obrigado. Eu acho que, como você falou, nossos negócios, eles andam muito próximos, nossas ideias, né, nossos pensamentos. E eu convoco aí todos os empresários a empreender e empreender com consciência, né? Fazer a diferença realmente nesta sociedade. Nós somos referências onde quer que chegamos, né? Se nós somos empresários, nós temos uma obrigação maior de mostrar realmente um lado bom, né? De fazer a diferença na vida das pessoas. É isso aí. Legal, bacana aí, fica aí a dica, né? E, Rodrigo, eu acho que deve ter gerado alguma curiosidade, né? Enfim, dentro do mercado, pode ser que alguém queira se franquear, né? Depois de ter visto aí como vocês vêm desenvolvendo a Beneficence, então pode ser que alguém diga, surgiu o interesse de franquear, de se filiar, né, como franqueado. Como é que faz para essa questão da franquia? Primeiro entra como funcionário ou vocês também fazem franquia já direto? Não, nós fazemos franquia direto. Nós temos 2 tipos de franquias hoje, né? Que é o franqueado individual, onde ele entra realmente e nós temos lá na empresa um coworking, né, completo. Nós temos sala de reunião, muito auditórios, bacana. tudo à disposição do A franqueado. estrutura da Beneficence a estrutura é muito boa. espetacular. Eles podem a qualquer momento utilizar da estrutura, atender clientes lá, fazer reuniões com empresas e assim, são salas realmente muito bem organizadas, tá? E isso porque a ideia desse franqueado realmente é ele ser um franqueado sem a obrigação de ter uma loja, que gera um custo muito grande para ele, um risco muito maior. Mas também muitos não conseguem trabalhar em casa. Então, assim, nós temos esse espaço realmente com todo o suporte lá, com café, com água, com tudo que for necessário. E nós também temos uma franquia que nós chamamos de franquia loja, que aí sim a pessoa é obrigada a abrir um ponto conforme as especificações da franqueadora, né? Ter funcionários, tudo isso. Então são dois modelos. São 2 modelos distintos. Beleza. Então, e como funcionário, a outra opção também. Uma evolução, né? Perfeito. Então, Rodrigo, também quero agradecer e, enfim, eu vou deixar aqui uma reticênciazinhas para que depois você volte para cá para a gente conversar sobre outras coisas relacionadas ao mundo do negócio e relacionadas à Beneficence, enfim.
Estou à disposição de vocês, meu querido. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.